No ambiente do Inventor, nós vamos trabalhar as práticas da disciplina de elementos de máquinas. Mas antes da gente colocar a mão na massa em si, vamos falar de forma geral aqui sobre o programa, falar sobre esse ambiente do Inventor. Ele tem aqui um ambiente que se assemelha, aos programas do padrão Microsoft, Então, nós temos aqui nessa parte superior um menu de ferramentas com opções, de arquivo, salvar como, que vocês podem observar, Mas, basicamente, que principalmente nós vamos aqui utilizar é a criação de novos arquivos. Arquivos do tipo .part, do tipo .montagem e do tipo publicação em uma folha de desenho, que é o drawing. Ou então um arquivo de apresentação quando nós queremos, por exemplo, representar um conjunto de peças numa vista explodida. No arquivo .part é o arquivo que nós vamos utilizar com maior frequência. E por quê? Porque todas as peças que nós vamos desenhar, nós vamos trabalhar, nós vamos iniciar aqui no .part. Então, imagine que você tenha que desenhar uma montagem que é composta por um eixo, por um rolamento e por um mancal de assento. Então, digamos que nós tenhamos 3 peças. Então, para cada peça, você vai criar um arquivo .part. E esse conjunto de mancal, rolamento e eixo, ele vai ser montado aqui nessa extensão que se chama Assembly. Então, se faz a montagem nessa extensão que é o .assembly. Já a publicação na folha, que é a folha de desenho, em que realmente essa folha vai ser utilizada, que é o documento onde se vai ter em mãos para se fazer a confecção desse eixo, ou para fazer a montagem, ou então para uma leitura e uma interpretação desse trabalho. Essa folha vai ser trabalhada, esses desenhos com as suas dimensões e formas vão ser trabalhados aqui no ponto draw. Falando ainda sobre esse ambiente inicial do Inventor, além dessa aba aqui de novo arquivo, nós podemos observar nessa parte abaixo os últimos trabalhos. Então aqui nós temos os últimos trabalhos que foram realizados no Inventor. Então vejam aqui. Então esses aqui, por exemplo, são os arquivos que nós vamos trabalhar aqui nessa primeira aula da disciplina de elementos de máquinas. Então são arquivos que são, por exemplo, estão aqui nessa extensão .ipt e foram criados aqui no arquivo .part. Ou então arquivos aqui de folha, de uma folha, foi criada nesse arquivo de extensão .drawing, que é o arquivo, então, .idw. Ou então, um arquivo de montagem, como esse arquivo aqui, .iam. Então, vejam aqui vocês, aqui tem todos os últimos arquivos recentes que eu trabalhei, todo o histórico, desde de desenhos de parafusos, desenhos genéricos, e também desenhos que eu utilizei para trabalhos de projetos, como aqui, por exemplo, uma ponteira para aplicação de fertilizante líquido, ou então esse espigão, que também foi um componente hidráulico desenhado para produção também de um componente utilizado num sistema de aplicação de fertilizante líquido, impresso em uma impressora 3D. Ou ainda também, como por exemplo, esse componente que é um kame diferente, é um kame de tambor, um kame que tem, ele é excêntrico, ele tem a sua excentricidade, mas também pode movimentar o cursor nessa direção longitudinal, ou ainda uma face shield, um arco de uma face shield. Então, esses são alguns dos últimos trabalhos recentes. Mas vamos começar a falar principalmente sobre o arquivo em extensão .part ou .ipt. Arquivo .ipt, que vai ser o arquivo que nós vamos trabalhar aí com mais frequência, porque é onde se inicia a construção do objeto, a construção desse objeto em 3 dimensões. E para isso nós vamos aqui tocar nessa ferramenta, que é o novo. Vamos tocar nessa ferramenta novo.
para abrir a opção de criar, então, esses arquivos, né? Tanto que podem ser nessa extensão .ipt, .montagem, né? .assembly ou .iam, ou então arquivo de folha, o .idw. Entre essas opções, né, nós vamos buscar essa opção padrão em milímetros, né? Então você toca nessa opção novo, toca nesse botão novo e busca essa opção padrão milímetros para que as dimensões, né, desse objeto que está sendo criado esteja sempre em milímetros. Após essa opção, né, de abrir então esse arquivo aí com extensão .ipt, né, nós vamos aqui ter acesso a uma outra janela, uma janela onde nós vamos poder então criar o nosso objeto em 3 dimensões. Então aqui, né, eu tenho já a janela, né, essa nova janela que foi criada para eu trabalhar com esse arquivo em seção .ipt. Eu posso salvar esse arquivo, né? Então eu posso salvar esse arquivo em um local, né, do diretório, né? Eu posso salvar esse arquivo. Então vou salvar aqui junto ao módulo 1, aula 1, e vou chamar então de exemplo. Salvo o arquivo. Eu posso então aqui já falar um pouco sobre essa janela geral. E aqui, da mesma forma que nós trabalhamos com um desenho à mão, nós sempre começamos, né, a trabalhar utilizando os esboços. Então, sempre quando eu vou começar um desenho, eu começo por um esboço. E a partir desse esboço, que eu vou então criar o sólido em 3 dimensões. Então, vamos aqui utilizar essa opção. Essa primeira opção, ela está aqui no lado esquerdo, né, superior esquerdo, porque é a opção mais trabalhada. Sempre nós vamos começar com um esboço. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos, né, de esboços, né? Então, vamos aqui tocar aqui nessa opção de esboço. Quando eu toco nessa opção de esboço, eu vou ter aqui um plano, né? Não só um plano, mas eu vou ter uma criação aqui de planos, né, perpendiculares, né, como por exemplo o plano YZ, o plano XY e também o plano XZ. E eu vou sempre ter que escolher um desses planos para eu criar esse esboço, criar esse rascunho. Então vamos aqui, por exemplo, criar um rascunho sobre esse plano XY. E sobre esse plano XY, imaginemos que eu deseje criar um cilindro. Para criar um cilindro, a base desse cilindro vai ser um círculo. Então eu vou tocar nessa opção aqui de círculo e vou buscar, por exemplo, o centro desses eixos de coordenadas. Posso buscar o centro, né, mas também poderia tocar e criar esse círculo em qualquer uma dessas outras regiões aqui. Mas digamos que eu queira então criar essa base desse cilindro. E essa base desse cilindro, aqui vejam que aqui eu já tenho a opção de especificar qual que é a medida. Digamos que essa base desse cilindro seja 50 milímetros. Então, aqui eu tenho 50 milímetros, né, de diâmetro dessa circunferência. Feito isso, feito esse desenho desse esboço, eu posso finalizar. Mas antes de finalizar, digamos que nesse cilindro, né, esteja circunscrito um furo, um orifício retangular ou um orifício quadrado, né? Então, vejo que aqui, dentre as opções, né, de retângulos, eu tenho a opção de retângulo criado a partir de 2 pontos e tenho também um retângulo centrado. E tenho também opções, né, de criar aberturas e criar um polígono, né, regular. Vamos então buscar essa opção de retângulo centrado. E sobre esse centro, eu vou tocar aqui e vou criar um retângulo circunscrito com 25 milímetros. Primeiramente, eu vou especificar essa medida na vertical, 25, e para eu poder editar
a medida na horizontal, eu vou utilizar a tecla Tab do teclado. Então, toco na tecla Tab e vou especificar a outra medida de 25 milímetros. E pressiono Enter para finalizar o comando. Finalizo o esboço e vejam aqui agora. Agora eu já tenho a base para criar esse cilindro. Para criar o sólido, eu vou utilizar essa opção de extrusão. Então, eu vou tocar nessa opção aqui de extrusão e vou, então, selecionar a região onde eu quero criar o sólido. Vou especificar essa região, né? Feito isso, agora eu tenho que especificar se essa extrusão vai ser criada nessa direção de baixo para cima, na opção de cima para baixo, ou então em ambos os lados, né? Então, quando eu toco nessa opção de ambos os lados, então vejam que aqui eu tenho, né, o plano, aquele plano que nós selecionamos, né, primeiramente para criar o rascunho, e dessa forma nós vamos ter um cilindro sendo criado para ambos os lados, e aqui eu então, nessa última opção, eu vou especificar a medida, por exemplo, de 50 milímetros. Pressiono OK. Então vejam aqui que eu já tenho esse primeiro exemplo, né? Esse primeiro exemplo desse comando que é muito utilizado, que é o comando de extrusão. Digamos que eu queira então fazer um orifício, né? Além desse orifício quadrado, digamos que existam orifícios menores aqui sobre essa superfície, né? Sobre essa superfície, esses orifícios têm uma profundidade menor. Então vamos fazer essa simulação. Então vamos aqui utilizar novamente o esboço. E agora eu posso selecionar, por exemplo, essa opção aqui dessa superfície, né? Então eu vou criar um esboço sobre essa superfície sólida. E sobre essa superfície sólida eu vou criar um orifício. Vou criar aqui um orifício menor. Então aqui um orifício menor. Um orifício digamos que esse orifício seja de 8 milímetros. E na verdade, digamos que esse orifício ele seja somente, ele tenha um formato de meia-lua. Então eu busco essa opção, por exemplo, de uma linha. Então aqui, né, eu vou buscar essa opção aqui de criar uma linha, e para remover essa parte, né, do banzo aqui inferior, dessa parte inferior, eu posso utilizar, por exemplo, essa ferramenta de tesoura. E entre essas ferramentas eu tenho também a ferramenta de movimentar, tem a ferramenta de copiar, tem a ferramenta de rotacionar, tem a ferramenta de estender, né? Digamos aqui que eu queira estender essa linha, né? Então, só tocar, se eu criar uma outra linha aqui paralela, uma linha perpendicular, se eu criar uma linha perpendicular, agora eu posso, por exemplo, estender essa outra linha. Então, tudo isso, eu posso selecionar essa linha, apagar. Então, são ferramentas bastante intuitivas. E entre essas ferramentas intuitivas, nós temos, por exemplo, a tesoura. Nós temos a tesoura aqui, então eu cortei agora e eu criei esse efeito de meia-lua. Vou utilizar o botão de retornar, de finalizar esse esboço. E agora eu vou criar um orifício. Para criar o orifício, eu vou utilizar a opção também de extrusão. Mas só que em vez de utilizar essa opção de extrusão, de criar um sólido, eu vou utilizar a opção de cortar. Então aqui eu vou utilizar a opção de cortar. E aqui ele está cortando em toda a extensão desse cilindro que nós criamos. Mas digamos que não é sobre toda essa profundidade, né? Digamos que seja somente 15 milímetros de profundidade. Então aqui eu utilizo a opção de 15, pressiono OK. Bom, legal. Nessa opção de cubo, eu consigo ter opções de visualização em relação a esse meu desenho. Então aqui eu posso buscar outras opções, né? Aqui, então nós estamos, né, sobre uma vista isométrica, eu posso buscar outros pontos, por exemplo, de visualização. Posso buscar, por exemplo, a opção, né, de uma vista superior. Posso rotacionar para qualquer um dos lados, né, qualquer uma das direções, e posso retornar à vista principal utilizando esse botão da casinha. Digamos que, além desse orifício, né, nós tenhamos outros 3 orifícios aqui, igualmente, né, distribuídos em torno dessa circunferência aqui do círculo.
existe uma opção, que é a opção aqui de padrão retangular. Vamos ver se nós conseguimos utilizar essa opção de padrão retangular para criar outros 3 orifícios aqui igualmente distribuídos. Para isso eu posso selecionar esse orifício que eu desenhei, por último, né, esse orifício que nós desenhamos, buscar essa opção de padrão retangular. Aqui eu já selecionei a característica, agora eu vou ter que selecionar, vejam, que aqui falta habilitar um eixo de rotação. Não tem aqui nenhum eixo de rotação. Se eu colocar, por exemplo, esse eixo aqui para rotação, isso aqui vai ficar, de certa forma, não vai criar um padrão certo. Eu tenho que buscar, então, um eixo de rotação junto ao centro. Então, antes de eu efetuar esse comando, eu vou habilitar a visualização de um eixo central. Então, nesta pasta, por exemplo, da origem, essa pasta aqui de cascata, né? Vejam que aqui nós temos todo o histórico, né, dos comandos, né? Então, todo o histórico dos comandos está sendo mostrado aqui nessa porção esquerda da tela. E junto a essa porção nós temos aqui a opção da origem. Se nós habilitarmos a visualização dessa cascata, nós vamos observar que aqui nós podemos visualizar, né, o plano XY, o plano XZ e o plano XY. Mas nós queremos visualizar esse eixo Y, esse eixo que está central, não é o eixo Z, não é o eixo X, é o eixo Y. E nessa opção aqui do eixo Y eu vou habilitar a visualização. Então eu vou utilizar o botão direito do mouse para acessar essas características, né, essa possibilidade dessas características, e entre essas características eu vou habilitar a visualização. Bom, feito isso, agora o que nós vamos fazer? Nós podemos aqui, né, visualizar, né, o eixo Y, né, que nós habilitamos na visualização. Feito isso, eu vou agora novamente selecionar a opção da meia-lua em corte. Vou buscar a opção de padrão circular. Já selecionei a característica, né? A característica está selecionada, agora vou selecionar o eixo de rotação. Este eixo. E quantos orifícios eu vou produzir? Vou produzir 6? Não, vou colocar aqui 4. 4 orifícios, né? O total contando já com aquele orifício, né? E vou pressionar aqui em finalizar. Ok. Então vejam que aqui, né, foram muito simples, né, criar esses outros 3 orifícios aí igualmente distribuídos. Finalizado, eu posso então retirar a visibilidade, né, desse eixo Y, né? Feito o comando, eu posso retirar a visibilidade, né, utilizando novamente o botão direito sobre essa opção aqui do eixo Y, eu retiro a visibilidade desse eixo. Então são esses e muitos outros, né, comandos aí que são possíveis, né, que vocês vão trabalhar e vão poder trabalhar e vão poder utilizar nessa disciplina também de elementos de máquinas, que nesse primeiro momento a gente vai trabalhar com essas ferramentas de desenho, mas no momento, no avançar, né, dos módulos, né, nós vamos aí também utilizar no projeto, né, desses componentes, né. Nós podemos fazer os cálculos, né, de forma analítica, e esses cálculos de forma analítica nós aí traduzimos também nos nossos trabalhos de desenho. Mais informações sobre o trabalho, né, desses desenhos, né, nós podemos acompanhar também aqui, né, no YouTube, né, lembrando que aqui no YouTube, aqui no meu canal do Marcelo, né, no canal aqui Marcelo, você vai ter a opção aqui também de acompanhar aqui esses trabalhos, né, esses vídeos aqui sobre CAD, né? Lembrando que o Inventor é um CAD, é um Computer Assistente ao Design, né? Desenho assistido ao computador, né? E aqui, principalmente nessa disciplina de CAD, a partir do módulo 4, tem muitos vídeos aí explicando aí sobre essas ferramentas aí de desenho. Então, além, né, dessa ferramenta aqui de extrusão, uma outra ferramenta que é bastante utilizada
é a ferramenta de revolução. O que é um sólido de revolução? Sólido de revolução. Vamos aqui buscar essa opção para vocês entenderem um pouco melhor, né, o que é um sólido de revolução. Sólido de revolução também ele é um formato, né, bastante comum aí nos elementos de máquinas, né? Então aqui nós temos aqui algumas opções, né? Então um cilindro é um sólido de revolução. Aqui nós temos, né, de uma forma, né, como se fosse um trapézio, né, um trapézio com esse formato circular. Também aqui é um sólido de revolução. Então, basicamente, né, nesse caso aqui de um sólido de revolução, o que nós temos? Né? Nós temos aqui um eixo mediatriz, né, e nós temos uma figura plana. Então, vejam aqui, a partir dessa figura plana, quando essa figura plana ela é construída em torno, né, desse eixo mediatriz, desse eixo, nós vamos ter a criação, então, de um sólido em 3 dimensões. Então, aqui nós temos, né, 2 exemplos de sólidos de revoluções que foram criados a partir de uma figura plana que é em volta, né, ela é revolucionada, então, em torno desse eixo mediatriz. E lá no Inventor, nós utilizamos este mesmo princípio, né? Nós vamos construir uma figura plana, e a partir de um eixo central, né, um eixo mediatriz, nós vamos criar o sólido de revolução. Então, para finalizar essa videoaula, né, vamos fazer um novo exemplo, né, um exemplo número 2. Lembrando que aqui no caminho de criar o arquivo .part, né, você sempre vai buscar essa opção de novo, padrão.ipt, e você vai então utilizar a opção de criar. A opção de criar, dentro dessa opção de criar, né, você sempre vai seguir esse caminho de criar um rascunho. Rascunho, você vai criar um esboço. Então, por exemplo, aqui nesse caso, né, vamos então criar, por exemplo, este exemplo, né, exatamente esse exemplo. Aqui, vejam que aqui nós temos outros exemplos, né, de sólidos de revolução, mas vamos criar, por exemplo, esse formato aqui. Esse formato aqui dessa primeira opção desse exemplo. Né? Vamos aqui então buscar isso, né? Para fazer esse desenho, né, vamos ter que selecionar sempre um plano. Então você toca aqui sobre a ferramenta de esboço e escolhe um plano. Selecionado um plano, vamos aqui utilizar a opção de linha para a gente então construir esse formato. Aqui eu não vou utilizar a opção, né? Eu posso utilizar a opção aqui de editar a dimensão, né? De editar a dimensão, mas eu não vou me preocupar com a dimensão porque eu quero me preocupar somente aqui com a forma, né? Então vejo que aqui eu tenho a opção, né, de trazer, né, o desenho de linhas exatamente aqui, ó, desenhadas com 90 graus, né? Poderia também estar especificando quais que são as medidas, mas não é o caso. Bom, importante, pessoal. Olha, vejam que aqui eu tenho certeza sobre os pontos, né, de finalização do meu desenho. Vejam que, de certa forma, né, eu tenho que criar um contorno fechado. Caso eu não crie um contorno fechado, eu vou ter problema para criar um sólido. Porque o sólido ele não vai ser produzido, ele não vai ser criado quando esse contorno estiver aberto. Se tiver uma abertura, por exemplo, entre essas duas linhas, se esse contorno não estiver totalmente fechado, não vai produzir o sólido. Bom, feito isso, né, então aqui eu tenho certeza, né, sobre a criação desse contorno fechado. Né, eu fechei aqui todas as arestas, né, dessas linhas, né, todas essas linhas estão fechadas aqui, e isso eu posso observar através desses pontos aqui amarelos, né. Vou finalizar esse esboço. Finalizado o esboço, eu vou buscar a opção aqui de revolução, de criar então um sólido de revolução. Vou criar aqui um sólido de revolução, vou selecionar a área, e na segunda opção, olha, veja, vou buscar a opção de selecionar o eixo mediatriz.
E aqui eu seleciono quantos graus. Nesse caso, né, eu quero criar um sólido de revolução em torno, né, de 360 graus e finalizo então o desenho, né, desse objeto. Posso depois, né, salvar aqui então como exemplo número 2. Exemplo número 2, e assim então nós vamos encerrando essa introdução aí sobre a aplicação, né, dos trabalhos aí de desenhos aqui no Inventor, uma ferramenta muito poderosa para os projetos, né, projetos de elementos de máquinas, projetos de máquinas aí de certa forma complexas. Lembrando que mais vídeos podem ser conferidos aqui no canal, nesse canal Disciplinas de CAD, junto às playlists, né, desse meu canal. Então você pode observar a sequência aqui. Então, ó, vejam que tem vários vídeos, né? Tem uma sequência aí de vídeos, desses vídeos, e esses vídeos, né, vocês vão conferir principalmente, né, a partir dos vídeos aqui do módulo 4. Então você tem, né, todos os primeiros desenhos do Inventor, tem os trabalhos, né, tanto no desenho das partes, desenho da montagem, né, desses componentes e também da publicação na Folha. Mas, então, assim, eu encerro essa videoaula e deixo um até mais, um até breve e um obrigado.